Fala, rapaziada. Tô aqui com meu amigo Zigão. Inspiração. Eu sou teu amigo não, irmão. Lenda. Caralho, mano. Vai meter essa? Não, tô brincando. Tô aqui. Lenda do Rainbow Six, né? Inspiração pra mim, pra muitos, né, aí. Então, tamo aqui hoje. Vamos trocar um papo aqui, né? Papo de GL. Ele vai passar as experiências que ele teve ao longo da vida dele, né? Eu vou passar as minhas, que foram poucas, né? Mas a gente vai trocar uma ideia aí de como que vai ser e vambora. Cara, eu acho que pra mim, assim, não foi algo que eu virei GL, sacou? Que eu já cheguei como GL. A gente foi, ao longo do tempo, desde o maior patinho ali da BD, a gente começava, todo mundo podia puxar um pouco de cal. Não era algo que, tipo, só eu puxava, assim. E aí depois a gente foi aprimorando isso e acabou que eu puxava um pouco mais de cal, mas era muito tranquilo. E eu sempre deixei muito aberto, né? Porque eu acho que o líder, tu não pode só impor aquilo que tu pensa. Exato, né? Tu tem que ouvir tudo que tá em volta. Então isso foi muito tranquilo, porque o pessoal sempre me respeitou muito e desde a época da BD a gente tinha um bom relacionamento e a gente, acho que é fundamental também para um cara que quer liderar. E é isso, quando eu precisava puxar alguma cal, ou eu não tinha ideia do que fazer, a galera puxava, o Sex também, na época da Liquid me ajudava muito também. Tipo, particularmente tendo a visão de fã e de como player agora da Liquid, tipo, vendo agora, né, que eu tô na Liquid, todo mundo sempre teve muito esse direito de falar, né, e dar as calls, puxar jogadas, sempre foi muito livre, assim, sempre tem um que sobressai, né, acaba sobressaindo, mas sempre teve o espaço aberto pra optar e tal, porque, mano, o cara, ele é o IGL, mas ele não é somente a visão do jogo dele que é certa, né. Sim, nem sempre tu consegue ter toda a visão. Exatamente. Então, de vez em quando alguém tava mais bem posicionado, ou já tinha feito alguma dronagem, alguma coisa, ele acabava puxando a cal e a gente confiava. Eu não tinha muita experiência, né, no começo, né, eu vim da Série B, então já jogar o Wing assim, né, já é algo complicado, né, tem aquela pressão e tal, mas acho que uma coisa que me deixou sempre muito seguro foi estar num lugar onde eu gosto, de um lugar onde eu quero estar pra sempre. Então isso sempre me deu uma tranquilidade de estar ao lado do Nesk, do Palu, do PSK, sempre, cara, eu sempre respeitei e tive uma admiração muito grande. Então estar ao lado deles sempre me deu uma tranquilidade, né? Porque eu sei que eles confiam. Acho que eu não tô aqui à toa. Eles confiam bastante no que eu faço, no que eu posso trazer pro time. O Paulo ouve o que tu dá radical? Cara, ele escuta, velho, juro, ele escuta. Ele faz. Ó, no começo, hein, agora aqui, ó, vou vazar um furo aqui, hein. Jogo da FaZe, mano. Ficou 4v2 pra gente. Aí eu entrava na biblioteca com ele no chalé. Aí, mano, o Palu entrou. Quer dizer, eu entrei e morri. Aí o Palu me refregou, né? Matou o cara que me matou. E aí, se eu não me engano, o Ness comeu o bombe. Ou o reset, não lembro agora. Mas alguém comeu o bombe. Falei, Palu, pega o defuse e desce. Porque tinha um cara ainda na escada do saguão. Ali pra área da escada do saguão, né? Aí eu falei, Palu, desce. Pega o defuse e desce, entra já na bomba e planta. Que vai ficar a marca da biblioteca. E aí ele pegou o defuse. Eu falei, pô, Palu, não vai. Não, acabou. Foi meu segundo jogo, né? Meu segundo jogo da Liquid. Aí o Paluzão foi, aí ele viu o cara na escada, só a pontinha da cabeça, aí o cara agachou. Aí vai o Palu devagarzinho na escada, morreu. E o defuse lá em cima. Pra mim o Palu era insuportável, velho. Sério mesmo, a palavra que é a palavra certa. Eu cansei. Hoje a gente tem o resets. Não mudou. Reset, tá? Hoje tem reset. Hoje o Palu que fica Hoje o Palu fica puto com o reset. É exatamente isso. Cara, se eu for botar aqui quantas vezes eu falei pro Palu, tipo, tirar a cara, marcar fechado no pixel, foi absurdo, cara. A gente até brincava assim, que ele falava assim, 4 passos pra trás de chavadinho. Era o que eu falava. Porque eu falava assim, Palu não dá cara, aí ele morria. Aí ele, pô, mas eu tava cravado no pixel, com aquele jeitinho, né? Pô, mas tava cravado no pixel. Eu falei, Palu, cravado no pixel não quer dizer que você tá seguro, cara. Aí eu comecei a dar a cal assim, Palu, tira a cara, me dá 4 passos pra trás. Eu forçava ele a dar 4 passos pra trás. Aí ele dava 4 passos pra trás. Mas foi difícil, cara. Foi difícil. O cara ele veio da... Onde que o Paulo veio? Bootcamp? Bootcamp. Veio do PS4, né? Junto comigo. Jogamos juntinho lá. E, cara, era muito... Acho que era muito... Hoje se profissionalizou bem mais, né? Acho que antigamente não, hoje o Palu... Hoje o Palu é uma nova pessoa, sabe? Tem que ser, cara. É incomparável o Palu de antigamente com o Palu de hoje. Não, cara, ele, pra quem não sabe, ele virou o shot caller aí no nosso time agora. Sempre tem o IGL e o shot caller, então ele tá me ajudando aí. Pouco, né? Tem que melhorar, né, Palu? Sincero aí, né, irmão? Me ajuda aí, irmão. Cara, acho que o Palu, tipo, mais difícil que o Palu pra mim foi o Sexo. O Sexo no início, nossa senhora, o bichinho. O pessoal falou. O bichinho era complicado. Mas depois melhorou muito. É que no início tudo muito novo pra todo mundo. Então pra se moldar ali, e quando vem de outro time pra trabalhar assim, com outra filosofia. O cara trabalhava com uma totalmente diferente. Puta, é muito difícil. E depois o Sexo melhorou, da água pro vinho, assim. Começou a puxar shot caller também, foi muito legal. Então acabou que mudou da água pro vinho. É raro.
É raro. Sai tudo perfeito no Macau é raro. Nossa, poucas, mano, te falar que poucas que eu vivenciei até agora. É, né? mas quando você vê que alguma coisa que você treinou dá certo, Gratificante. é né? legal, é legal você ver, porra, treinei pra caralho isso aí e acabou que deu certo. Deu certo. é. Talvez não 100%, mas quando você consegue fazer um exec, Mas, o que eu mais gostava era quando a gente tinha tática pra plant, por exemplo, um plant rápido talvez, e a gente conseguia plantar numa situação 5x5, mas sem ninguém morrer. Quando isso dava certo, você falava, cara, isso deu tudo certo. Porque geralmente você faz algum tipo de tática e morre, por exemplo, morre um, você tem que morre repor uma ponta, peça e tal. aí já vai- começa a complicar. Vai montando quebra-cabeça ali. Você pode até ganhar. Você pode até ganhar, mas... Mas quando você faz pra fazer um ataque rápido, um plant rápido, você usando um smoke com glass na época. E tá tudo certinho, mano. Você smoke ali e não passa ninguém, Não ninguém passa fura ninguém, smoke. exato. Aí o cara tá cravado num lugarzinho que ele tem que cravar no cover. É isso. E vem C4, o cara também quer. Isso é muito top. A gente faz isso muito com o Gohan, cara. Acho que uma das táticas mais legais que a gente fez é coisa que eu nem vejo o pessoal fazendo hoje, cara. Eu sei que o jogo mudou muito, mas era um ataque que a gente, em Clubhouse, quando o Bomba era servidor e dinheiro, a gente quebrava ali na frente, ignorava completamente garagem, a gente só talvez abria ali, porta da garagem, abria só pra falar que, ó, tamo aqui também. Aqui. A gente esmocava e fazia um plant muito rápido ali no servidor. direitinha? Na direitinha. Nossa. E geralmente no início de round o cara ainda não tá na jaqueta ali embaixo, não tá no lobby ali. Não dá pra fazer C4 Não dá pra fazer C4, não dá pra fazer. E aquele plant, você botou o plant, você ganhou, irmão. Porque você tá todo mundo lá de fora. Filho, é o servidor lá aberto, filho, pra você. Acabou. Só vem os troféuzão passando. Só vem. só. E mata um, e mata dois. E o feed vai descendo. Isso é legal. Isso é gratificante pra caralho. Cara, é que é um sentimento meio complicado, é um sentimento meio bizarro, mas é que, sei lá, parece que quando o time entra na mesma página, velho, pra dar certo, velho, sei lá. Às vezes não é nem gratidão, mas sei lá, é uma coisa muito bizarra, né? E uma acaba sensação tentando um muito boa. flow também, né, cara? Sim. De vez em quando você vê, você já sabe que o feed que vai subir ali vai ser do teu time, cara. Exatamente. Que a tática é tão certa. Agora, tu fazer uma tática dessa aí, pô, final de Major ou final de qualquer coisa, BR6, é muito legal, cara. Você treinou pra chegar ali, você chega ali e você vê isso dando Você tá certo, onde é você top. queria, você faz e tudo certinho, É top demais. Vou falar, cara, se tinha uma coisa que eu não me tirava muito do sério, muito, é você errar dry run. Não pode errar dry run. Não dá. Não pode. E gadget, cara. Hoje você tem até mais chance de mudar, né? Ainda mais no ataque. Que você muda, vê. Saco, você consegue ver. Mas você treinou o dry run. Aí no meio do seu dry run faltou uma biriba, alguma coisa, cara, aquilo me tirava do sério, cara. Acho que é erro que não podia ter. Eu acho que o cara tem que estar ligado, o cara tem que estar focado. E geralmente só vai falar assim, isso vai acontecer só no treino. Não. Mas o treino, a gente sempre falou, o treino é reflexo do jogo, cara. Entendeu? E chegava no jogo, o cara ia esquecer a porra da bebida. Eu vi gente de Jäger com 12, mudou. E outra coisa... Foi o Nescão, deve ter sido ele. No banco foi ele. Por que acontece isso? Porque quando chega lá, eles jogam numa main build. Então você tem que configurar tudo. tudo. Você tem que configurar a sua sensibilidade, vai configurar o operador, skins, o que você quiser. E de vez em quando você... E eu quando eu fazia, o que eu fazia? Eu tirava fotos de todas as minhas configurações e levava em foto. Você faz isso também? Faço. A gente leva em foto. Chegava lá com foto, eu passava tudo. Porque de vez em quando, dependendo... Ainda mais quem joga com mais boneco, né, velho? Quem joga com mais bonequinho, pô... É foda. Aí Não dá pra confiar só na mente, né? Tinha que ficar ligado. Então esses errinhos assim de pouco de treino, você me tirava um pouco do sério, cara. Falava, pô, irmão, vocês são pagos pra jogar. Se a gente só faz isso, vai errar dry run, vai esquecer biriba, vai esquecer bang, claymore. Não dá. Isso aí pra mim não era foda. Isso aí também acontece, né? Quando dá tudo errado. Acontece mais do que dá certo, né? Geralmente. Do mesmo jeito que você treinou ali, você tem tua tática, você tem um outro time lá que treinou e ele tem uma counter tática. Aí entra no quê? Entra na trocação, né? Nem sempre você vai ganhar só na tática. A tática ajuda muito, cara. Ajuda. A tática é 70%? 80%? Cara, eu botaria uns 70%, cara, porque eu vou te falar, quando a gente tinha uma tática bem estruturada, cara. A tática é bem estruturada, ela já inibe muito a chance de ter a trocação pra ganhar, né? Sim, e quando você tem uma tática legal, a tua trocação é fácil. Ou você vai, na defesa, tu vai estar bem posicionado, tu vai estar com pixel. Sim. No ataque, o cara vai estar bangado, o cara vai estar fora de posição, o cara vai estar miado, você vai ter o refrag. Vai ter o Intel, pá. Então, exato, você tem a Intel. Mas dá errado, cara, dá errado faz parte. Não dá uma sensação de frustração porque
Porque a gente sabe A gente que tem faz que lidar, parte. né, também. Mas Faz lidar. parte. Você tem que lidar e partir pro próximo round. Não é uma parada que pra mim me... Tipo, putz, não vou conseguir puxar outra call no próximo round. É porque muitas vezes, não sei se já deve ter acontecido contigo, tipo, às vezes tu dava uma call ali que não foi muito boa e tal, aí perde um round. Aí no próximo você dava uma call que era boa, então meio que, cara, a vida competitiva é assim, cara, é acertos e erros, mano, trocando a cada momento ali e com certeza a gente vai ter muito mais erros do que acertos, né? Sim, uma coisa também que é legal que acontecia, por exemplo, o Sex tava puxando uma call o outro, tava dando ruim, o outro puxava. Ou ele mesmo falava, família, me ajuda aí porque... Sim. Não tá entrando as calls, pode acontecer também. Mas frustrar não é que frustra, é que mais você tem que ali evoluir, próximo round e passar aquilo e... É porque no jogo ali você não tem tempo, né? Pra ficar frustrado e pensando, puta, devia ter feito tal coisa, pedir pra fulano fazer tal coisa. Se for já treino, é o próximo, você fica depois... Se for o treino, você consegue até voltar na live ali, você vê, pô, Sim. pedi fulano que tinha que fazer tal coisa, tal, pá. Mas no jogo ali você tem que estar... Na minha época não tinha live, não. Tinha não? Que isso? Na minha época não era live. Era Out of 10? Não, a gente só via a gravação depois. Gravava de todo mundo, Gravava depois tudo. juntava. Abria lá o coisa, gravava Hoje e vocês estão modernos pra Hoje tá caralho, na mamata, você né, tá Ziga? Hoje doido, tá é na isso. mamata. Você tá na época, tinha época que nem live tinha, filho. Hoje rapidinho, alt-tab ali, viu? Voltando o round, tá picando o operador, indo pica o operador, volta, alt-tab. Porque na minha época era vídeo, a gente via só depois, filho. O treino ali era focado no treino mesmo e deu errado só depois. E cara, acho que é certo, hein? Eu acho É porque que o fato de você dar alt-tab no treino, você perde o foco, você né? Você já tá vendo uma coisa que já aconteceu. Exatamente. E a hora de corrigir o erro não é naquela hora, não, né? é depois. É depois, exatamente, Na nossa época, alt-tab a gente não Como dava. é que eram as regrinhas de antigamente lá? Cara, Hoje a gente tem algumas aí. A gente não mexia em celular, não podia dar alt-tab. No começo, tipo, BD ali, geralmente ganhava um roundzinho no treino, um alt-tabzinho, via qualquer coisa. Mas é basicamente isso, não podia celular, mexer, ver coisa. Isso aí me tirava um pouco disso. Ainda mais quando ia conversar, fazer uma coisa que o cara tava com o celular na mão, a gente conversando sobre tática. A mão coça, né? Mão coça. Acho que não tem um cara pra lidar com isso do que o IGL, sabe? Tipo, a responsabilidade é dele. E aí as pessoas falam, né? Não tem que se cobrar tanto e tal, assim, tem que puxar só pra você, é um time. Sim, concordo, mas em partes, né? Mas te afeta? Não. Então, é o teu papel, irmão. Exatamente. É o teu papel, se eu fosse ligar porque... Se eu puder ajudar os meus colegas de equipe, pra eles não entrarem aquilo na cabeça deles, e se entra na minha e só sai, e às vezes de algum colega pode entrar e ficar, e aí desfocar ele, cara, entra na minha, eu assumo a bronca. É isso. E vambora. A principal dica é ele olhar pra ele mesmo e falar: será que eu me seguiria? Será que eu sou um cara que a galera gosta de seguir? Porque o IGL é isso, cara. O cara é um líder. O líder, ele tem que ter pessoas que olham pra ele e falam: opa, eu gosto da filosofia de trabalho dele. Eu gosto do pensamento dele. Eu vou seguir esse cara. Entendeu? E é assim que tem que ser. Porque nem sempre um shot caller é um IGL. É um IGL, exatamente. Pode ser, mas nem sempre. Às vezes o cara só passa a cal. Mas o líder pode ser um cara que talvez não passa a cal, mas o time fala: pô, aquele cara é um líder ali. E a gente vai seguir ele. Então é isso, é você olhar ali para o cara que quer ser o líder, ele olhar e ver se as atitudes dele condizem com o time e se ele seguiria ele mesmo, né? Eu acho que é a melhor dica. Uma outra dica seria na questão de jogo, você tem que estudar o jogo acima de tudo, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Seja Tier 1, Tier 2, o meta muda, né? Muito volátil todos os jogos. Né? Então você tem que estar sempre vendo VOD, se refinando, né? O líder não é só quando o cara tá jogando, né? Não. Você não falou de hater aí? Você não falou de... Exatamente. Ó, uma das coisas que eu falava era proibido abrir mídia social depois da derrota. Era proibido, eu não deixava ninguém abrir. Falava: não abre, velho. Não, ainda mais o Silence. Nossa, o Silence era afetado demais, não. Falava: cara, não abre, velho. Não abre, meu irmão. Não vai ter nada de bom ali, cara. Vai ter pouco. Naquele momento ali não vale a pena, não vale a pena. Então isso é coisa de líder também. Você cuidar de quem tá jogando contigo. Cavalaria, obrigado por ter assistido aí, Askzão. Top demais. Satisfação demais, igual. Satisfação é minha. Dá o like nesse vídeo aí, não esqueça da loja da Liquid, cara, que tá aí.
deve estar na descrição desse vídeo. Tenho certeza que a galera da produção vai estar na descrição desse vídeo aqui. E tem um cupom de 5%. Usa o cupom do meu amigo aqui, ó, Zig. Entendeu? 5% aqui. Valeu, você? Tem o cupom do ESC também. Tá aparecendo na tela aí com certeza. Que você se ajuda, nos ajuda e é tudo nosso, tá bom? Obrigado, carinho aí. Cavalaria, tamo junto.